Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Carmin. O tema do Salada Net hoje é relacionamento, um tema super importante, mas a gente vai focar principalmente no relacionamento corporativo. E para isso eu estou aqui com a personal coach Thaís Alves. Tudo bom, Thaís? Tudo bem, Maura? Estou feliz de estar aqui com você nesse cenário lindo, lindos quadros. Obrigada, viu? Eu gosto muito do que você trabalha, que eu acho que é de extrema importância, né? O que somos nós sem o relacionamento? A minha formação é criatividade na faculdade, mas sempre trabalhei com comunicação. Então, falar em público, vendedores, equipes que atendem clientes, tudo é comunicação. E, na verdade, tudo é relacionamento. A gente sempre está vendendo alguma coisa, nem que seja a própria imagem, né? Principalmente quando você trabalha, você está vendendo alguma coisa. Então, e essa imagem, esse conquistar o outro, que você chama de relacionamento, algumas pessoas chamam de comunicação, é um colocar-se no lugar do outro. Então, um bom comunicador não é o que fala bonito, mais inteligente, mais metido, é o que se coloca no lugar do outro. Exemplo disso é ir à feira. O vendedor que de bobo não tem nada, ele fala assim, experimenta este abacaxi. E ele fala aquilo com tanto gosto que a gente experimenta, gosta e compra. E na semana seguinte a gente volta. Então, conquistar o outro é um relacionamento. É um exemplo, assim, de uma certa simplicidade que funciona muito. Funciona muito. Então, o que faz um político? Então, a gente tem dois políticos lá para a gente votar. A gente vota nesse e vota naquele. A gente vai votar naquele que nos cativa mais, que nos envolve mais, que nos atrai, sabe? Mais. Você trabalha com políticos também? Trabalho com políticos também. Então, a comunicação, o relacionamento é ser como um imã. O que faz um imã? Nada. Ele só atrai o clips. É o que todo mundo quer ser, né? Imã. Imã, então. E aí a gente fica inesquecível, aí a gente fica muito melhor comunicadora, aí a gente se relaciona melhor. Então, eu dou aula há 30 anos já, eu comecei com Vida Alves há muitos anos atrás. Então, agora uma parte aqui. Eu já conhecia o teu trabalho, porque eu já tinha entrevistado a tua mãe, que, gente, é a Vida Alves, uma graça, a atriz que deu o primeiro beijo. Olha, eu imagino que ser filha da Vida já trouxe uma bagagem bem grande. Aí ela tinha comentado que vocês trabalhavam juntas, né? Nós trabalhamos com esses cursos muito tempo juntas, aí ela foi cuidar do Museu da Televisão. Então eu já dou aula, Maura, há 30 anos, imagina. Então já passaram milhares de pessoas, altos executivos, presidentes de empresa, gente simples, sindicalista. Porque a comunicação é uma pirâmide, a gente se comunica em todos os níveis. Sim. Seja o presidente da empresa, seja o atendente do prédio, é tudo comunicação. O seu falar com o porteiro já é uma coisa que faz parte do seu astral, do seu dia, né? Se a pessoa te olha torto, já dá uma... Então, é isso que nesses 30 anos eu tenho percebido, que comunicação em público ou estar na mídia são alguns momentos. Então, eu tenho falado muito lá na Jovem Pan, que é onde eu sou consultora de comunicação da Jovem Pan, eu tenho falado muito sobre convivência urbana. A coisa mais difícil não é falar em público, é falar bom dia para o seu porteiro se você está de mau humor. E acho que a convivência mais difícil é essa convivência frequente, né? E que aquelas pessoas que você encontra todo dia, que aí te pega num dia que ou ela não está muito bem, ou você não está muito bem. Então imagina esse relacionamento numa convivência corporativa, por exemplo. Os funcionários daquela empresa vivem todos na mesma tribo, na mesma oca, chamada empresa X, naquele prédio, sobem um elevador todos juntos, vão tomar cafezinho na mesma máquina do corredor. Só que um departamento é mais chique do que o outro. Um colega é promovido e eu não. Um colega que era meu amigo de unha e carne, de repente ele passa a ser meu chefe. Então, você lida muito com esse tipo de acontecimento. Porque isso vem. Então, um departamento ganha mais bônus do que o outro departamento e todo mundo carrega o andor. As empresas, por exemplo, te contratam para dar um atendimento contínuo, por exemplo. Duas pessoas estão na mesma função e uma delas é promovida, outra não. Existe esse tipo de trabalho contratado pela empresa? Olha, um pouco, ainda não muito. Ainda deveria. O assunto comunicação e relacionamento ainda é tabu. As empresas me contratam para os gestores, para o staff principal, mas essa coisa de disputa interna, não. Isso eles
fingem que não tem muito. Porque muitas vezes o produto final da empresa é mais resultado de quem está embaixo da cadeia, né? Fizemos um trabalho muito legal por 10 anos. A gente dava aula para vendedores da loja, então, lá de Maringá, de Curitiba, de Manaus, que na verdade é quem escolhe o produto. Sim. Quem escolhe o produto na verdade, não é o mais, diretor, é o mais da importante. ponta, né? é o mais importante. Porque se o vendedor não faz bem o trabalho dele, todo aquele trabalho de melhorar o produto que veio acima, não... E é muito maluco. A semana passada, eu estava num supermercado chique de São Paulo. Aí eu entrei, comprei 3 pães de queijo, 3 pãezinhos de X, umas coisinhas, 2 saquinhos. Na hora que eu fui pagar, tinha uma fila de 30 pessoas. Tinha um caixa e as pessoas estavam discutindo uma com a outra, estava um tumulto. Aí eu cheguei e falei, moços, cadê o gerente para abrir um caixa? Um supermercado chique de São Paulo. Fulano, o gerente não tá. E essa fila? Não dá, é uma fila só. Eu fui embaixo da câmera, porque eu estava sendo vista, abri o saquinho, comi, mordi os pãezinhos de malcriação. Alô? Para ver se alguém se mobiliza, né? Comecei a comer os pãezinhos. E não apareceu ninguém? Não apareceu ninguém. Aí pus no saquinho, deixei lá e fui embora. Eu não ia ficar numa fila de 40 minutos por causa de 2 pãezinhos de queijo. Então, olha só, nós somos muito maltratados. Teve um caso, acho que ano passado, 2 anos atrás, até foi muito interessante. Uma consumidora recebeu o boleto da telefonia e estava escrito assim, Vadia Nogueira. Isso foi parar na imprensa, saiu em jornal. A mulher chamava-se Nádia. Nossa! Nádia. E ela recebeu este boleto escrito Vadia. Devem ter discutido e aí a empresa respondeu, vamos demitir a funcionária. Não, tem que treinar a funcionária. Nossa. Então é fácil a empresa tirar o dela, né, a responsabilidade dela e colocar a responsabilidade na coitada da moça que atende saque. Então, olha só, as empresas ainda não têm essa consciência de que da importância. O outro tem que ser bem atendido, o outro é o querido da história. Então a gente entra em quantas lojas que o vendedor olha pra gente como se a gente fosse um tédio. Incomodo? Eu tô te incomodando. Então são essas coisas que para mim é comunicação. E aí a gente começa a olhar o mundo com mais cuidado. Então você vai estacionar o seu carro, na hora que ele para o carro, ele ocupa uma vaga e meia. De vaga e meia em vaga e meia... Se a pessoa pensar que ela está ocupando o lugar de alguém que queria estar ali e não pôde estar por sua causa, amanhã é você. É você, pois é. Porque assim, vira uma coisa que todo mundo faz, né? Então, o que eu tenho pensado, meu olhar está muito para isso agora. Então, a comunicação, claro, eu tenho que falar bem, eu tenho que falar um bom português, eu tenho que ser uma boa líder, eu tenho que dar exemplos. Mas na hora que eu estou andando na rua, tem muitas pessoas. Então, a minha ação causa uma consequência. Se eu sou gentil com você, você vai ser gentil com sua equipe, a sua equipe vai ser gentil com os filhos. A gente vive em rede, isso para mim é rede. Sim, o comportamento de um... Assim, a gente está sempre aprendendo, né? A gente está aprendendo e um está influenciando no outro. Então, imagina aquela mulher que está indo para o trabalho, o motorista do ônibus dá uma brecada porque ele deixou uma filha doente em casa, aí ele está meio nervoso, alguém fecha, ele breca, aí a mulher leva um tombo no ônibus, chega lá com o braço machucado, não consegue bater o trabalho que ela tinha que fazer, o chefe briga. Quer dizer, na verdade, é uma bola de neve. Um influencia no outro, muito mais do que a gente tem consciência. A gente está vendo essa história da água. Todo mundo usou a mais, agora tem a menos. Então, a gente sempre está terceirizando a culpa e aí as pessoas não mudam. As pessoas continuam com preguiça do outro. E o outro é sempre o inimigo. Sim, ela não enxerga... Ela enxerga o que o outro faz de errado, mas não enxerga o que ela faz. A gente cansa de ver também carro parado em vaga de deficiente. 1 minutinho só, mas talvez aquele minutinho seja... Era o que a pessoa precisava. É o que ela precisava. Agora, você começou há 30 anos. Quando você começou, o que te moveu para começar esse trabalho? Eu fui uma menina, faz tempo, muito tímida, muito grandona, muito sem peito, muito insegura. Eu fui gaga. Eu fui muito distraída. Então eu estudava muito para a escola, mas eu achava meio chato, então eu achava mais gostoso pintar, eu achava mais gostoso fazer artes. Tudo distrai, né? Tudo distrai. Aí eu comecei a perceber que eu tinha medo de muitas situações.
Eu percebi que a gente ou é educado pelo medo, então a sociedade moderna, aí sim a comunicação, as pessoas têm muito medo, o executivo treme. Ele tem medo, ele treme daquele que está acima e acaba passando, descontando naquele que está abaixo. Né? Então a gente tem muito medo. A gente tem medo de mal, a gente tem medo do fracasso, a gente tem medo do ridículo. E de medo em medo a gente se tolhe, a gente fica sem graça. Então, quantas pessoas legais a gente conhece? Poucas. É gente que ocupa o seu espaço, que não precisa invadir o espaço do outro. Quantas pessoas de bem consigo a gente conhece? São poucas. A maioria das pessoas estão meio trabalhando em lugares que elas não gostam, isso é pesquisa. Então, a gente acaba se arrastando. É só olhar qualquer avenida chique de qualquer cidade, do sul ao norte, a gente vê na rua as pessoas andando, olhando para o chão. O que isso quer dizer? Estão todas introspectadas nos umbigos dela. Poucas pessoas passam por você e olham para você e sorriem para você. Quantos sorrisos você dá por dia para um estranho? A maior parte do tempo a gente está pensando na reunião que eu vou fazer amanhã, no trabalho que eu tenho que entregar. Isso não é viver. Viver é olhar para o outro e falar, você precisa de alguma coisa? Vamos fazer juntos? Mas o que você percebeu lá há 30 anos, que você sentiu uma carência no mercado para sair em busca desse trabalho e a diferença entre o que acontece hoje? Então, porque o teu trabalho deve ter mudado muito, né? Mas assim, então, com o tempo. Comunicação entre pessoas não é ensinada nas escolas. Então a gente sabe tudo, a gente sabe muito, mas a gente não foi ensinado a se conhecer. Então, que características você tem, que características eu tenho, que características Vida Alves tem. Então eu percebo que a comunicação ainda é olhada em alguns momentos de falar em público, mas a minha comunicação comigo, com meus filhos, com os meus sonhos, não é abordado isso. Você acha que as faculdades de comunicação, por exemplo, elas faltam uma matéria? Como se comunicar? Como se comunicar, como conviver com o vizinho, que o vizinho gosta de axé e eu gosto de música clássica. Então, mas como fazer numa situação dessa? Pois é. Ou matar o vizinho, ou mudar de cidade, ou bater na porta e falar, vizinho. Mas assim, o que você acha que seria o mais indicado? Então, bater na porta e falar, vizinho, o seu cachorro está latindo muito. Aí eu não consigo dormir, o meu neném não consegue dormir. Mas como é que você acha que a pessoa deve chegar falando, em que tom, com que jeito para alcançar o que ela quer, e não para arrumar um inimigo que vai fazer o cachorro latir mais? Entendeu? Como a gente não fala, cala, 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 cala. A gente é ensinado desde pequenininho na escola. O professor fala, o professor dá 0 para aquele menino mais levado que faz muitas perguntas. Esse é o nosso ensino, ainda é assim. Anteontem, ou há 4, 5 dias, num outro supermercado, escutei uma mãe dizendo para o filho, você é um capeta, vou te abandonar aí. Então, o que aquele menino vai ser quando crescer? Capeta. Um capeta. A mãe mandou. Ela já falou que adianta ele provar que ele não é você, o que minha mãe está dizendo. Então, para você não sair matando os seus vizinhos, é um pouco esquecer que o vizinho não é inimigo. Só que o vizinho gosta de cachorro pequeno, e cachorro pequeno late. Então é bater lá na porta do vizinho e falar, vizinho, a gente tem que conviver em harmonia. É um gostar um pouquinho mais do outro, a gente tem que conviver em harmonia. Então dá para você... Boa, dá para tampar a boca. Dá para você passear com o cachorro na hora que ele late, ou dar comida para o cachorro na hora que ele late, porque o som está me invadindo, o som invade. Se você coloca uma música alta, você está invadindo o vizinho. Né? E não é só em cidade grande, não, porque em cidade pequena também tem isso. Acho que tem até mais, né? Porque as pessoas têm mais interação, né? Então eu fico pensando numa cidade pequena, né? Então as pessoas vão à missa e ficam uma olhando a roupa da outra, ou não é? É uma das coisas porque as pessoas vão à missa. Então, viver em grupo é muito difícil. É atraente. Esse grupo é bárbaro. Esse grupo é a rua, esse grupo é a cidade, esse grupo é a corporação e esse grupo é a família. Viver em família também não é fácil. Nossa, eu acho que é mais difícil ainda, né? Porque ainda você pode, mais ou menos, escolher, tirando uma empresa, né? Que todo mundo ali foi contratado, mas a família você tem que... Você tem que. E aí a família tem a família legal, a família pequena família, tem a grande família, tem a família que você encontra só em casamento e enterro, então são pessoas que você vê pouco, mas tem sempre a festa que um é mais metido do que o outro, tem essas comparações também. E o que é mais engraçado, o alto executivo, quando ele chega no lar do oscilar, quem manda não é ele, lá na empresa ele manda, mas na casa, talvez o filho adolescente fale para ele, pai, você não está com nada. E aí aquele poder que ele tem na empresa desmorone. Então... E o que vai na cabeça da pessoa nessa situação, por exemplo? Ele está acostumado a mandar lá na empresa e em casa ele não consegue o mesmo respeito.
Pois é, então, de novo, o ser humano é uma coisa muito delicada. Então, não é pelo poder que a gente atrai, é pelo afeto que a gente atrai, não é pelo medo. Ou você faz, se você não me obedecer, eu corto a sua mesada. O filho fala, corta. E aí vai desarmando aquele homem poder, aquele homem poderoso. Então, algum pai ainda acha que manda porque é ele que banca. Então, a comunicação, o ser humano é muito delicado, e eu não sou psicóloga. Se você não olhar com um pouco mais de amorosidade para o outro, o nosso planetinha não tem mais, a gente não tem escapatória, a gente não tem uma rota de fuga. Então, quando eu comecei a pensar que são 7 bilhões de pessoas vivendo neste planeta Terra, e se a China polui, essa poluição chega aqui ou não é? Então, a gente tem um grupo de 7 bilhões de pessoas. E você acha que as pessoas estão mais se importando com as outras do que antigamente? Eu acho que não. A tecnologia deu um afastamento, agora as pessoas namoram por internet. Mas é só a gente olhar, no domingo, quando a gente vai almoçar fora, o pai está no celular, a mãe está no celular e os 2 filhos estão no celular. E essa família jura que foi almoçar juntos. Você acha que isso tem volta? Eu acho que sim, a gente tem que alertar pessoas, a gente tem que realmente fazer o nosso papel, sabe? Eu acho que também fazer um pouco de força. Eu mesma tenho pensado nisso com relação ao celular, porque vira um vício, já é um vício, todo mundo já é viciado. Então, de você pensar, parar, pensar e guardar. Eu vou me reservar um tempo sem usar, né? A gente tem que fazer força mesmo, porque o outro é importante. Lógico. Você está abrindo o seu programa para mim, então é importante. Obrigada, Amanda, porque eu estou aqui. É importante para mim, é importante para quem tá. Mas então, o outro é importante, o outro é importante. O outro vai ajudar a carregar a vida, o andor, o sofá. Então é isso que a gente tem que pensar. O outro não é um inimigo, o outro é um amigo. Vamos carregar juntos. Raul Seixas dizia, sonho que se sonha só é sonho. Sonho que se sonha em grupo é realidade. Então, eu acho que... É muito mais forte, né? Muito mais gostoso. Sonho, olha, né? Porque tem a energia de todo mundo. Pois é. Uma vez eu entrevistei uma mulher chamada Marta Gabriela, ela é uma mulher de tecnologia, e ela falou uma frase que até hoje eu ainda escuto. Ela falou o seguinte, a era da tecnologia já acabou. Agora é só uma reinvenção da mesma tecnologia. O celular fica mais fino, mais slim, mais leve, mas a sacada já foi dada. A era da informação já acabou. Tudo que você sabe está no Google. Todo mundo sabe, né? Só querer saber. Sabe. Gente, isso é muito louco. Eu tenho uma casa em Gonçalves, eu estava outro dia caminhando e tinha uns fulano falando alto. Eu virei a cabeça, era um homem puxando um carro de boi falando no celular. Então, o meu celular, um iPhone ou o dele, mesma função. Ou seja, ele também está internetado, ele também está informado. Então, a tecnologia veio para dar... Todo mundo é igual. Alô, ninguém é melhor do que ninguém. Então, agora o que faz a diferença são pessoas. Então, por isso que acho que a gente que tem volta. A gente vai começar a perceber que... Eu acho que o que faz a diferença é mais a simplicidade da pessoa, então, lógico, né? A forma como ela se comunica é de uma forma mais fácil. Então, tem escolas que o professor não precisa mais estar lá presente. É só o aluno clicar o Google. Então, se é um professor raçudo, que tem sangue no olho, ele vai ser bem-vindo. Se é mais um, a fila anda, colega. Não faz diferença. Não faz diferença. Então, mais do que nunca, as pessoas acho que voltam a ser mais valorizadas. Então, o que eu falo para os meus executivos, quando eu dou esses coaches, é faça falta. Se você não fizer falta, ups! E você, é uma coisa que você aconselha bastante, né? Seduzir. Seduzir é uma palavra um pouco mal vista, porque as pessoas acham que sedução, caras e bocas e peitos, não. Então vamos falar de encantamento, empatia. O que é empatia? Quando a gente olha no dicionário, é colocar-se no lugar do outro. Então é legal isso. Como é que o outro enxerga a vida? Mais ou menos assim, quando você vai tomar uma atitude... Pensar, se fosse tomada comigo, o que eu pensaria? O que eu faria? É bom isso, né? É bom isso. Isso a gente não aprendeu na escola, por exemplo. Isso são valores. Por exemplo, o pisca-pisca no carro, eu sou apaixonada. Porque o pisca-pisca avisa o pedestre que você vai virar. Porque senão o pedestre fica com cara de bobo. Então, é pensar no outro. Então, quem usa mais o pisca-pisca para avisar o pedestre está exercitando a sua empatia, colocando-se no lugar do outro. Dar um lugar para o outro passar também é importante, porque ele aprende a fazer isso quando ele estiver com o carrinho dele, né? Exatamente. Como é bacana alguém parar para eu passar.
Então, eu acho que o mundo moderno, claro que a gente precisa da informação, a gente precisa da inteligência, a gente precisa da calma, o coeficiente emocional, a gente precisa exercitar a empatia. Aí vem o carisma. Então, se eu estou feliz, eu fico mais carismática porque eu gosto de você. Se eu olho o que você precisa, se eu falo o que você precisa ouvir, minha fala vai ser muito mais profunda. O carisma você define exatamente como? Assim, na tua visão é o quê? Se olharmos, se dermos assim, uma por que bugada... você olha para uma pessoa que está ali na tela, principalmente? A gente em casa, assistindo televisão, a todo gente mundo julga, é crítico. a gente né? julga. Todo mundo fica ali para... Se tiver alguém do lado, você come. Se não tiver, você pensa. Né? Mas a palavra carisma, só dá uma gulgada que a gente vai ver que carisma é usar os dons que cada um tem. Então, todo mundo, na verdade, é carismático. É que alguns usam o que tem e outros não usam. Mas não é uma que questão tem. de conhecimento, Treino, de você saber. treino. Você saber o que dá certo e o que não dá, né? Olha, Sócrates falou há anos atrás: conheça-te, porque aí você vai abrir as portas do universo. Então, hoje, nós moderninhos, né, a gente não se conhece. Eu conheço a tinta que eu uso no cabelo. E olha lá, né? E olha lá, eu conheço meu RG, eu conheço... Né? Agora, eu não me conheço, eu não sei o que eu tenho de diferente. Eu nasci numa família que cada um era diferente. Por que a gente é igual? Isso que você está falando parece tão elementar, todo mundo se conhecer. Lógico que eu me conheço. Não conhece. Não conhece. Não conhece. Demora muito, né? Não pode passar uma vida. E não é terapia, hein? Não é terapia. O que eu sei fazer? Você gosta de pintar, não gosta, Maura? Uhum. Então, olha, talvez ele não goste de pintar. Cada um gosta de fazer uma coisa. Por que tem que ser todo mundo igual? Uma vez eu fiz uma sessão, um coach para uma mulher que era diretora de uma escola de periferia de São Paulo. E a gente já mais ou menos imagina que problemas ela tinha, né? Falta de verba, falta de porta, falta de privada, falta de guarda, falta de professor, falta de tudo. E esta mulher, ela tirou as divisórias. Então, ao invés de ter 3 turmas da quinta, 3 da sexta, 3 da sétima, ela passou a ter uma da quinta, 150 meninos, uma da sexta, e ela colocou todos os professores juntos. Isso fez com que os professores ganhassem mais ritmo, e não aquela aula macete, cansativa. Uhum. Aí a professora de matemática chegava para 10, 20 e falava: você é bom de matemática, então você tem a obrigação de ajudar os seus amigos enquanto eu estiver com outro grupo. Beleza? A professora de português, a mesma coisa. Ou seja, todo mundo era bom em alguma coisa. Um era bom em português, outro em matemática, o outro em artes, o outro em afeto, o outro em liderança. Ela resgatou a autoestima de uma escola de periferia. Então, a gente não se conhece. Eu não preciso ser igual a você. Eu tenho que usar os meus talentos e você usa os seus talentos. Então, isso para mim é autoconhecimento. Para descobrir isso, tem que ter um isolamento, tem que ter um tempo com você mesmo. Tem que ter tem que ter uma avaliação. Não, tem que ter a mãe dizendo: ai, por que você não é tão magrinha quanto a sua irmã? Porque o bullying começa em casa, né? Então tem a mãe dizendo: olha, você não é tão magrinha, mas você é divertida, então use o seu humor. Uhum. Cada um é bom em alguma coisa. Seria enfatizar aquilo que você se percebe, né? Porque a pessoa sempre sabe o que ela faz bem, o que ela é bom, porque as pessoas, de alguma forma... elas não sabem, porque as escolas, as igrejas... não valorizam o diferente. A gente nasce príncipe, mas a sociedade, a crítica, o bullying, nos convence de que a gente é sapo, e a gente fica sapo, a gente se convence de que é sapo. Então, e aí a gente vai perdendo o brilho. Que é uma coisa muito séria. Né? É muito sério, a gente sem brilho perde a graça, perde o gosto, e aí a gente quer que o outro... Gente, que delícia que é essa personal coach aqui, que também já escreveu vários livros, trouxe alguns aqui, olha... O Comunicador Conquistador. Viu? Eba! Tem uma coletânea. É um box. De comunicação virtual, profissional, pessoal. E aqui? Os pecados. Os pecados, isso é importante. Porque ou a gente mostra as nossas graças, os nossos talentos, ou a gente mostra as nossas inseguranças e as nossas iras. Você acha que as pessoas devem mostrar a fragilidade ou é uma coisa que deve ser... escondida até da gente mesmo? Eu não sei se tem escondido, mas eu tenho que saber. Eu, por exemplo, sou muito brava. Então, a gente tem que saber onde estão os demônios até para cuidar deles. Eu acordo mais cedo, eu faço um pouco de meditação todo dia, porque eu sei que eu sou hiperativa. É uma coisa que as pessoas têm feito muito, né? Cada dia mais eu converso com pessoas que falam: eu tenho feito meditação todo dia. Porque, de repente, está muito difícil viver.
Então, se a gente não fizer Gosto. isso, a gente vai... Puf, entendeu? Então, eu faço isso há muitos anos, todo dia um pouquinho. Tanto que no meu cartão, se você olhar, o meu cartão está aqui, olha, você já respirou hoje. O segredo da comunicação e da calma é ar. Se você tem mais ar, você fica mais calmo, você fica até mais inteligente. Ô, Thaís, você também faz palestras. Faço. Como é que é para entrar em contato com você? Você É tem... o meu site, www.thaisalves, Thais@thaisalves. Eu sou palestreira, eu sou Você tem um programa na Jovem Pan que ele entra em blocos durante toda a programação, é tanto isso? na rádio como na web, na Eu TV achei Jovem Pan. muito interessante. Vi vários Eu dou programas. dicas de comunicação, de falar claro, de falar bonito, de falar com ênfase. Na internet são pílulas também. E na rádio eu falo uma vez por semana, porque comunicação é o começo de tudo. No princípio era o verbo, isso é comunicação. Então, se a gente se comunicar melhor, a vida vai ficar muito mais legal. Uma coisa que eu tenho aprendido é determinar as coisas que eu quero pro dia. Então, todo dia quero ser feliz. Lógico. Se alguém tentar atrapalhar, chispa daí. Show. É mais ou menos assim. Né? É mais ou Muito menos legal, assim. muito legal mesmo o seu trabalho. E para quem ainda não conhecia, né, só entrar no site da Thaís, que tem, né, os livros, além desses, tem vários outros livros. Tem vários também. outros livros, mas esse é o modelo 2014-2015. E o Sim. que eu tenho falado muito lá na Jovem Pan é sobre convivência urbana. Inclusive, eu estou postando muito no Instagram. Você está no Instagram? Como? Thaís Comunique-se. Mas eu tenho colocado hashtag convivência urbana para a gente mostrar não só os erros, mas também os acertos. É Tem importante. tanto acerto, tem tanta gente fazendo bonito, tem tanta gente se unindo para pintar a faixa na rua. Por que não? Em conjunto, a gente funciona muito melhor. É né? isso aí. Olha, muito obrigada. E parabéns pela mãe, parabéns pela filha também. A Thier, a cantora Thier, maravilhosa, a filha dela. E vocês, 3 mulheres, realmente são um sucesso, né? O trio é incrível. O trio é incrível. E agora já tem 3... Já tem outras aí, As né? 3 últimas, a terceira geração, né? A quarta geração. A quarta geração. Tem a Liz, a Amora e a Violeta. Então, um beijo para todas. Agora tem um presente para você. Da Copenhagen. Oba! Copenhagen.com.br. Olha aqui o chocolate. Chique. Tá morrendo de vontade? Chique. Entra no site, vê tudo lá, um mais gostoso que o outro e corre para uma loja, né? Divide com as meninas, viu, Thaís? Obrigada, adorei. Obrigada mesmo. Também adorei seu trabalho. Parabéns pelo seu muito trabalho. Bom. E eu acho que a gente tem a obrigação de deixar esse mundo um pouquinho melhor. Sim. É obrigação. Todos nós ajudando um pouquinho aí. É isso aí. Obrigada. Beijo. Beijo pro seu. Beijo para você. Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Carminho.